palavra, o poder da palavra, com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra que nós vamos ler está no livro de Judas. Vamos achar aqui o livro de Judas, capítulo 4. Você pega a sua Bíblia aí. Judas, capítulo 4, versículo 4, tá certo? É uma pequena epístola, uma carta pequena, tá? Que você encontra aí antes do livro do Apocalipse, capítulo 4. Tá aqui. Livro de Judas, Judas capítulo 1, né? Capítulo 4, versículo 4. Judas, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4, que vai dizer o quê? Porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas capítulo 1, versículo 4. Ok? Bom, eu queria começar essa passagem prestando atenção no texto que eu li, onde Judas está falando para a comunidade daquela época, então no início da igreja primitiva, porque o texto não fala introduzirão. Introduzirão estaria no futuro. Judas está dizendo nesta carta aqui, que ele está escrevendo aos irmãos da igreja daquela época. Ele vai dizer assim no versículo 4, porque se introduziram, não é introduzirão. Então ele está falando que naquela época já introduziram, já havia na igreja alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo. Quem eram esses homens? Ele vai dizer, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Ou seja, pessoas que conhecem a graça de Deus, mas que contrariam. Isto é a palavra que eles contrariam, eles não respeitam, eles fazem dissoluções. É isso que está dizendo aqui. Homens que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, que é o único dominador, o Senhor nosso Jesus Cristo. Bom, e aí a gente pergunta, repudiar o mundo hoje é difícil? É fácil? Como que se faz? Como que a gente faz para deixar o mundo? Então, alguns fatores a gente vai indicando, né? Nas pregações que a gente vai fazendo, nas mensagens que a gente vai dando. Alguns fatores, eles contribuíram e contribuem para o declínio de discernimento na igreja do nosso tempo. É a preocupação com a imagem e a influência. Ela surge da falsa ideia de que, a fim de ganharmos, eu quero que você preste atenção nisso, a fim de ganharmos o mundo para Cristo, precisamos primeiramente conquistar o favor do mundo. Se a gente consegue que o mundo goste da gente, ele aceitará o nosso Salvador. Esta é a dinâmica que a igreja tem usado. Então, por muito tempo, essa tem sido a filosofia das igrejas sensíveis aos interessados. Esta é também uma das suposições motivadoras do movimento da igreja moderna, da igreja emergente. Mas está errado. Então, para você trazer as pessoas que estão no mundo, você tem que virar uma pessoa mundana. Você tem que copiar a moda do mundo, copiar a linguagem do mundo. Você tem que ser igual aos profanos para atrair eles. Será que é isso que Jesus fez? Então, querido, essa filosofia sugere que os cristãos devem tentar fazer com que os pecadores não convertidos sintam-se confortáveis com a mensagem cristã. Então a mensagem cristã hoje, ela está aquela mensagem tranquila, aquela mensagem que fala só de bem, que fala só de cura, aquela mensagem que fala só da bênção, mas não é uma mensagem que fala de renúncia. Você já viu esses programas televangelísticos de multidões falando de renúncia? Falando de largar o pecado?
Não, não tem. É só cura, é o poder da cura, não é? Essa tem sido a filosofia para atrair as pessoas, para tentar fazer com que os pecadores não convertidos sintam-se bem com a mensagem. O objetivo é tornar a igreja um lugar totalmente livre de ameaças, no qual os incrédulos sintam naturalmente que é o seu ambiente. Atrair os incrédulos. Meu Deus. É dessa forma. Ao invés de confrontar a incredulidade deles. Não, vamos fazer amizade com o mundo. Em vez de separar-se do mundo. Então, meu querido, tudo isso parece muito agradável, caloroso, amável às pessoas de sensibilidade pós-moderna, ou seja, do nosso tempo. Mas não é a estratégia de evangelismo que as Escrituras nos propõem. Oh, meu Deus! Na realidade, essa filosofia é totalmente incompatível com a sã doutrina. Tiago chamava de adultério espiritual. É uma forma de comprometimento com o mundo. E observe os efeitos dessas estratégias. Nos movimentos dessas igrejas de hoje em dia, a pregação, preste atenção, a pregação tem sido substituída por entretenimento, teatros, shows. Tem igrejas que faz até evento de MMA, de luta livre, lá no púlpito. Sabe? São show gospel que não evangeliza. Então a pregação tem sido substituída por entretenimento. No movimento da igreja de hoje em dia, a própria verdade deu lugar ao ceticismo. Em ambos os movimentos, qualquer pregador que tenta assumir uma posição a favor da verdade, falar com clareza, tornando compreensível a mensagem bíblica, esse provavelmente será convidado a voltar ao seu assento. Ou seja, se um pregador trazer uma palavra que expresse, uma palavra que exponha a autoridade genuína da própria palavra, olha, não vai ser convidado para vir mais não. Nós queremos o fogo, nós queremos o Pentecoste, nós queremos o nós queremos o barulho, mas nós não queremos a conversão. Sabe, esse tipo de pregador que fala da verdade, ele é um problema, ele é um embaraço, é um tropeço para os não cristãos. E se a verdade não pode ser proclamada sem temor na igreja, que lugar existe então para a verdade? Como nós podemos edificar uma geração de cristãos fortes, se nós aterrorizamos com a ideia de que os não cristãos talvez não gostem de ouvir a verdade, pura e simples? Nós estamos preocupados em agradar as pessoas. Eu não posso falar qualquer coisa que eu vou desagradar, eu vou espantar. Mas veja a forma que os primeiros cristãos pregavam. Querido, desde quando tem sido legítimo para a igreja o procurar o amor do mundo? O apóstolo João vai escrever, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O próprio Jesus não disse, o mundo a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Os cristãos bíblicos sempre entenderam que deve repudiar o mundo. Então escute a palavra de Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 15, versos 18 a 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Por acaso, essa mensagem dá a entender que temos liberdade para usar uma estratégia evangelística que abranda a mensagem da cruz? De forma alguma, querido. Por acaso, nós podemos apaziguar, nós podemos dar uma mensagem leve? Eu acredito que o apóstolo Paulo, ele não teria paciência com táticas desse tipo, meu irmão.
Porque ele nunca procurava conquistar o mundo por meio dessa aceitabilidade, dessa popularidade pessoal, de imagem, de status, reputação ou coisas desse tipo. Ele escreveu assim, olha, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Em 1 Coríntios 4:13 você vai encontrar isso. Então a igreja do nosso tempo está correta em abordar ou em tentar uma abordagem mais sofisticada? Ousamos abandonar o exemplo de homens piedosos do passado, os quais todos tiveram de lutar pela verdade, para pregar uma mensagem mais aceitável? E podemos acrescentar, no momento em que a igreja, qualquer igreja, se propõe a fazer amizade com o mundo, essa igreja se coloca em inimizade contra Deus. Para ser bem mais prático, esse movimento para acomodar a igreja ao mundo diminui a confiança dos cristãos na verdade revelada por Deus. Se não podemos confiar na pregação da palavra, para converter os perdidos, para edificar a igreja, como podemos então confiar na Bíblia? Até mesmo como um guia para o nosso viver diário. As pessoas estão sendo enganadas pelo exemplo de alguns dos seus líderes eclesiásticos, sua liderança espiritual. Muitos estão aceitando a ilusão de que a fidelidade à palavra de Deus é opcional, mas não é opcional, é uma necessidade. Além disso, à medida que a pregação continua a diminuir, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu estou falando de pregação, eu não estou falando de palestra, eu não estou falando de aconselhamento, eu não estou falando de sermão, eu estou falando de pregação. E à medida que a pregação bíblica, porque há muitas pregações, mas eu estou falando também de pregação bíblica. E a partir do momento que a pregação bíblica continua a diminuir, e ela está diminuindo, porque muitos pregadores subirão nos púlpitos dessa noite, muitos sacerdotes subirão nos púlpitos dessa noite, mas não pregarão a palavra do Senhor. Falarão de muitas coisas, talvez tentarão comover as pessoas, mas não pregarão a genuína palavra de Deus. E à medida que essa pregação vai diminuindo, a ignorância vai aumentando. A ignorância acerca das Escrituras vai aumentando. E esse fato agrava ainda mais todos os problemas que resultam do declínio do discernimento, e o ciclo de desgraça vai continuar. A esta altura, irmão, os cristãos já devem ter aprendido que não podemos evitar ser uma ofensa para o mundo. Ao mesmo tempo, ainda permanecer fiéis ao Evangelho. O Evangelho, ele é ofensivo. O próprio Cristo é ofensivo para os incrédulos. Ele é uma ofensa para todos aqueles que estão no erro. Ele é uma ofensa para todos aqueles que rejeitam a verdade. Para estes, Cristo é pedra de tropeço, é rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Para os que também foram postos, a mensagem da cruz também é um escândalo e loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Paulo escreveu: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O cristianismo autêntico sempre reconheceu que a verdade é imutável. A palavra de Deus está firmada para sempre lá no céu, meu querido. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O próprio Deus não muda, vai dizer Malaquias capítulo 3, versículo 6. Como podemos considerar a verdade como efêmera, flexível, adaptável? Ou seja, como podemos ir adaptando a mensagem à nossa vida, ao nosso tempo? Esse conceito de verdade imutável é essencial para o verdadeiro discernimento.
Todas as vezes que eu aceito a palavra genuína, do jeito que ela foi escrita e com a intenção que ela foi escrita, eu busco discernimento. Todas as vezes que eu vou maleando, eu vou mudando, eu perco o discernimento, eu não sei, eu descaracterizo o evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, quando a igreja desiste do seu compromisso com a inflexibilidade da verdade, ela perde a sua vontade de discernir, perde a teologia, perde a moral e perde a conduta correta. E é isso que estamos assistindo nos dias de hoje. Por quê? Perdemos a inflexibilidade da verdade. Hoje dizemos que a palavra é flexível. Hoje nós dizemos para as pessoas, você precisa ser mais flexível, irmão. Você é muito duro, irmão. Você pega pesado, irmão. Você tem que ser flexível. Então você perde a inflexibilidade para agradar o outro. Em contrapartida, você quebra a palavra. E quando você quebra a palavra, desculpa, meu irmão, você não quebra literalmente a palavra. Na verdade, é você que se quebra. Por quê? Porque você perdeu a inflexibilidade. A palavra nunca foi flexível. A palavra foi flexível com John Hus. Ele morreu queimado numa estaca. Por quê? Porque ele não foi flexível. Os mártires morreram. Por quê? Porque eles não foram flexíveis. Muitos cristãos pagaram um preço com a própria vida. Sabe por quê? Porque não foram flexíveis. Mas os cristãos do nosso tempo são flexíveis. Perderam a inflexibilidade da palavra. Por isso é muito fácil dizer que há uma nuvem de convertidos, mas não há. Não há uma nuvem de convertidos, meu querido. Há um inchaço na igreja. Mas nós perdemos em qualidade de santidade, de luta, de fervor. E isso está muito claro. Nós ouvimos palavras para tentar amenizar a situação. Então se faz uma oração e aparecem poucas pessoas para orar, nós falamos, não, é porque está viajando, na verdade está fazendo frio, não, é porque mudou o horário, as pessoas estão meio, sabe, não estão entendendo, e todos os dias essas desculpas elas são renovadas. Mas na verdade é uma só. Perdemos o fervor, perdemos o respeito, perdemos, na verdade, perdemos o temor à palavra e ao Senhor. Nos tornamos flexíveis. Essa flexibilidade tem quebrado a igreja. Eu digo igreja não as denominações em si, mas os cristãos, que são as primícias das igrejas. A partir dos púlpitos e altares onde lideranças estão totalmente quebradas, porque perderam o vínculo com a palavra, porque tornaram a palavra flexível às suas vidas, aos seus pecados. E a partir do momento que a palavra perde a inflexibilidade, ela deixa de ser a poderosa palavra do Senhor, ela passa a ser uma boa palavra. Que quando serve para mim, eu coloco na minha vida, mas quando não serve, eu vou adaptando e justificando os meus pecados. E é isso que tem acontecido. Pensar, querido, viver e pensar corretamente exige disciplina. E uma disciplina cuidadosa. E um compromisso inflexível com a verdade. O discernimento não sobrevive numa atmosfera de confusão doutrinária. Eu creio nisso, ele crê naquilo. Eu tenho essas minhas crendices, mas o importante é que nós cremos em Jesus. Já ouviu esse tipo de conversa? Paz de Jesus, irmão. Eu faço as minhas orações, eu acredito nesse livro, eu acredito naquela reza, eu acredito naquela prece, eu acredito naquela simpatia. Mas eu não acredito, irmão. Não, mas não vamos discutir. O importante é que nós cremos em Deus. Olha a flexibilidade aí. Jogando a palavra no lixo, mais uma vez. Jogando a palavra por debaixo do tapete. Para quê? Para mim ter uma amizade legal. Para mim não causar mais o incômodo. Eu perco a originalidade. Ou seja, eu vou descaracterizando a verdadeira, genuína palavra do Senhor.
mesmo com ela nas minhas mãos e nos meus lábios, mas de fato ela não caiu no meu coração. Não houve discernimento, perdemos o discernimento. Eu oro no Espírito, que maravilha, eu repouso, é uma bênção. Olha, eu senti a presença do Senhor. Eu senti aqui, eu chorei porque, nossa, a presença do Senhor me tomou, a presença do Senhor me alavancou. E nós ficamos nessa esfera artificial. Nós ficamos nessa artificialidade e nós esquecemos de entrar no significado profundo da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque isso incomoda e nós não queremos incomodar. A nossa geração, ela prega um evangelho que não incomoda mais. É interessante que Paulo começava a pregar, de repente vinham os fariseus, os doutores da época, eles ficavam incomodados com aquilo. Ou eles surravam os apóstolos e expulsavam daquele lugar. Estevão falou a história inteira daquele povo e no final eles ficaram tão irados que eles mataram Estevão apedrejado. E você vai dizer para mim que você é da mesma igreja de Estevão? Pedro pregava e certa vez ele foi surrado. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: proibiram os apóstolos de pregar aquela mensagem. E Pedro vai dizer: a nós importa agradar antes a Deus do que aos homens. E continuou pregando. Sabe o que Pedro ganhou no final da sua vida? Uma crucificação de cabeça para baixo. E eu quero dizer, eu e você somos da mesma igreja que Pedro. De vidas confortáveis. De agendas lotadas, mas com uma taxa alta para se cobrar a pregação da palavra. Mas o operário é digno do seu salário. Mas que dignidade é essa? Que operário é esse? Pague o preço primeiro. Não é desse jeito. Mas você está sendo radical. Não, eu só quero dizer que nós descaracterizamos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O discernimento não sobrevive, meu querido, numa atmosfera de confusão doutrinária. A doutrina da Bíblia e a doutrina cristã é uma só. É uma só. Se tem confusão, é porque está faltando discernimento. Se está faltando discernimento, porque falta o conhecimento da palavra. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento o povo perece. E é isso que eu estou dizendo. A confusão está aí. Por quê? Porque falta a interpretação correta das Escrituras. Isso tem levado ao declínio do discernimento. A falta de interpretação correta das Escrituras. Nós não sabemos nada de hermenêutica e somos pregadores. Hermenêutica que significa interpretação da Bíblia. Que é uma ciência, querido, exigente. A boa pregação depende da hermenêutica cuidadosa. No entanto, a maior parte da pregação moderna ignora totalmente o significado das Escrituras. Eu vou te falar, os púlpitos estão cheios de pregadores que estão indispostos a realizar o trabalho árduo e necessário para interpretarem corretamente as Escrituras. Então vão recheando as suas mensagens com histórias, anedotas, esboços habilidosos. Pregações tiradas totalmente da internet. Tudo. Por quê? Porque querem disfarçar a falta de conteúdo bíblico. Alguns têm chegado ao ponto de sugerir que a preocupação com o significado das Escrituras não é saudável. A aplicação das Escrituras ela é crucial, mas a interpretação deve vir em primeiro lugar. Tentar aplicar a palavra sem compreendê-la, meu querido, é tolice absoluta. Lembre-se de que somos ordenados expressamente a ser obreiros diligentes, que manejam bem a palavra da verdade. Este texto é familiar. Esse texto familiar é uma ordem para nos esforçarmos muito, a fim de estarmos seguros de que temos o verdadeiro sentido daquilo que a Bíblia diz. E a gente fica horrorizado quando a gente ouve um novato, uma pessoa nova, tirar um versículo do seu contexto e impor um significado totalmente infundado, sem fundamento. Até mesmo contrário ao sentido tensionado pelo texto. Querido, o padrão caiu.
Caiu tanto hoje em dia que até líderes cristãos bem conhecidos são capazes de torcer as Escrituras, a ponto de se tornarem irreconhecíveis, sem que alguém, segundo parece, perceba isso. Meu Deus. Olha a situação que nós chegamos. A interpretação bíblica é uma habilidade que requer trabalho, entendimento do significado das línguas, conhecimento prático da gramática, da lógica, domínio do contexto histórico, competência na teologia e amplo conhecimento de toda a Escritura. Aqueles que não têm esse domínio, então eles precisam tomar mais cuidado e consultar comentários, dicionários de outros auxílios, a fim de analisarem um texto com a máxima exatidão possível. Então ninguém mais pode pregar. Não pode e deve. Mas, ao preparar uma mensagem, é bom a gente pesquisar, é bom a gente trazer conteúdo. Para quê? Para que aquilo que a gente vai passar para as pessoas tenha fundamento, por mais simples que seja. Meu Deus. Com frequência, as pessoas não aceitam doutrina falsa assim, deliberadamente. Mas elas erram por causa da preguiça, falta de capacidade, descuido, estultícia, ao manusearem as Escrituras. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 17 e 18, Paulo vai descrever com estas palavras o impacto destrutivo dos falsos mestres. Ele vai dizer assim: a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Eram pessoas que estavam dentro da igreja. O verbo grego traduzido por se desviaram é astoiche, que significa literalmente errar o alvo. Isso sugere que Himeneu e Fileto tinham em mira a verdade, porém tiraram-a do foco. Não estavam realmente tentando inventar uma heresia, mas sendo negligentes em lidar com a verdade. Voltaram-se a falatórios inúteis e profanos. E isso os levou a concluir que a ressurreição já acontecera. O erro deles, por absurdo que fosse, já tinha subvertido a fé de outras pessoas. E se propagava como um câncer. Então esta é a razão porque, no versículo 15, Paulo exortou Timóteo a ser um estudante diligente da verdade, da palavra da verdade. O que Paulo estava pedindo era o oposto do estilo de falar impulsivamente e improvisar, o que ocorre em muitos púlpitos hoje em dia. Você pode ver isso todos os dias nos programas de televisão. É uma das principais razões porque alguns dos televangelistas célebres parecem com tantas doutrinas novas. Minha convicção, querido, é que muitos deles improvisam sua teologia enquanto falam. Então vem a bênção do sal. Vem as campanhas de rosa, cheiro de rosa, óleo, terra de Israel, água benta, vela benta e tantas outras coisas que não têm suporte bíblico. Então essa abordagem é muito perigosa, querido. Ela é invariavelmente perversa. Ela perverte a verdade. Ela subverte a capacidade de diferenciarmos entre a sã doutrina e o erro. Como podemos ser discernentes, como podemos discernir se não sabemos interpretar corretamente as Escrituras? Nós não podemos estabelecer princípios bíblicos sadios para o discernimento antes de entendermos o que as Escrituras significam. Esta é a crise que nós estamos vivendo, querido, nos dias de hoje. E aí você pode me perguntar: Rodolfo, de que forma eu posso mudar isso? De que jeito?
Eu estou arrebentado, eu já tentei de tudo. E hoje parece que eu não sinto mais a presença do Senhor. Eu não estou sentindo a presença do Senhor. Meu querido, deixa eu te falar. Isso não vai mudar. Essas dificuldades só tendem a aumentar. É fato. Só tendem a aumentar. E aí? O que é que eu posso fazer? É isso que eu estou te dizendo. Nem tudo está perdido, a não ser que você não queira mais lutar. Está muito difícil. As estruturas do mundo estão sendo ruídas e caindo e decepcionando muitas pessoas e assustando outras. Meteoros começam a cair na terra. Sistema religioso começa a ruir. Porque todas essas coisas vão passar. Todas vão passar. Só vai ficar a sólida palavra do Senhor. Todos os sistemas mentirosos, enganosos, diabólicos, disfarçados, apóstatas, vão cair por terra. E só vai ficar a palavra. Ela já tem permanecido desde a época de Cristo. E ela vai permanecer do jeito que ela está, do jeito que tem que ser. E os únicos que vão ser salvos são os que estão na palavra. Fale, conteste, acredite ou não. Viva do jeito que você quiser, ou viva conforme a Bíblia. Você tem um direito, meu querido. Você tem o dever, você tem a liberdade para escolher. Mas saiba que de todas as coisas boas ou más, elas precisam passar diante do trono do Senhor. A palavra está em desuso e em descrédito e descaracterizada na vida das pessoas e no nosso mundo. Mas ela, por si só, é a palavra e continua valendo do mesmo jeito. Ainda que a sua religiosidade seja bonita, seja de paz, aparentemente está tudo certo. Mas se ela está em desacordo com a Bíblia, isso também vai ser pesado. Que a fé e a igreja não são meros sistemas. A nossa fé em Jesus Cristo, aleluia, faz a diferença. Ainda que uma multidão diga que não, a palavra ainda continua sendo a mesma palavra que cura, que liberta, que salva, que restaura. E você, querido? Vai querer pagar para ver? Vai ficar esperando o tempo passar para ver se acontece alguma coisa? Não. Agora você pode mudar e deve confrontar tudo aquilo de errado que está agindo na tua vida e dar um basta em nome de Jesus. Uma virada, o que eu chamo de uma virada radical. Faça isso. Faça isso. Comece hoje, meu querido. Não importa se o sistema ruiu. Não importa que o mundo está desabando. Porque isso vai acontecer. Não espere as coisas estarem em paz, em harmonia, porque a única paz verdadeira está em Cristo. Todas as outras são falhas, ainda que o sistema e mídia pintem de uma cor bonita, por dentro é traça, por dentro é podre. Só Jesus salva, e Ele veio justamente por isso. Ele não veio para mais nada, Ele não veio para que hoje tivéssemos hinos maravilhosos, Ele não veio para que hoje tivéssemos cinemas, filmes de Cristo, teatros, encenações maravilhosas. Ele não veio para isso, Ele não veio justamente para dar um sobrenome na nossa vida. Não, Ele veio para nos salvar do perigo iminente que vem sobre o mundo. Sim, assim que a igreja for arrebatada, esse mundo passará, segundo a Bíblia, por um tempo quase que impossível de se salvar, de muito sofrimento.
de muita dor e morte. Este é o tempo, querido. O tempo da apostasia não vai chegar, ele já está aí. A falta de discernimento não vai acontecer um dia, ela já está aí. Por falta de uso da palavra, por falta de conhecimento da palavra, o discernimento foi embora. Por isso nós vemos tantos meios cristãos onde tudo pode, a doutrina é o que tudo pode, o importante é ser feliz. Mas não se esqueça que esse uso, essa frase, esse jargão era usado muito no final dos anos 70. Onde tudo pode, o importante é ser feliz. Isso não é de Deus, querido. O Senhor continua o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ou nós nos convertemos a Cristo, somente a Cristo, ou infelizmente, nós vamos pagar um preço muito alto. Eu digo isso amparado na Bíblia. Ouça, por que deixar para amanhã aquilo que pode ser feito agora? Pensa nisso. Eu tenho certeza que nesta noite, Deus vai fazer algo diferente na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, e te salve, em nome de Jesus.